Olá, bom dia. Iniciando aqui a nossa live de hoje, agora às quartas-feiras, às 7 da manhã. E hoje nós vamos conversar sobre 5 passos aí para a gente começar hoje mesmo a melhorar a nossa alimentação, pensar numa alimentação saudável, né? 5 passos para começar hoje a nossa alimentação saudável. Então, bom dia, gente. Eu estou aqui também no YouTube e no Instagram, esperando o pessoal entrar aqui. Isso, bom dia, o pessoal está chegando e a gente já vai começar esse nosso papo, né? A ideia a partir de agora é, então, iniciar nas quartas-feiras, né? Antes eram as terças-feiras, essas lives aconteciam também nesse mesmo horário, e a partir de agora a gente vai bater esse papo nas manhãs de quarta-feira, tá bom? Então, hoje eu já vou começar aqui, né, entrando no nosso assunto do dia. Eu sempre estou aqui falando de alimentação, né, e saúde, alimentação saudável para as famílias, e hoje não é diferente, né? Então, a gente vai falar sobre esses 5 passos, e que ele vale para toda a família, né? Para crianças e para adultos. Então, vamos começar pensando um pouquinho. Bom dia, pessoal. Vai chegando aí que eu já estou introduzindo aqui o nosso assunto, tá bom? Para a gente falar um pouquinho sobre alimentação saudável, né? Eu acho que é importante a gente começar pensando sobre o que é, então, saúde, né? O que seria essa alimentação saudável? Porque existe uma diferença muito grande de entendimento mesmo, né, sobre isso. O que é o saudável? Ontem ainda eu fui responder aqui uma amiga, né, uma seguidora aqui no Instagram, que me fez uma pergunta sobre alimentos fit, né, o que seria exatamente. E eu acho que isso tem uma relação aí com isso que a gente está falando hoje aqui, né? O que é uma alimentação saudável? Então, eu sempre penso que o saudável, ele pode... Claro que a gente existe conceitos para isso, né? A gente tem uma clareza científica do que seria saudável, o que não é saudável, mas o saudável individualmente, né, para as pessoas, ele pode ser um pouco diferente, né? E, inclusive, na nossa própria vida, eu vejo que a gente vem mudando esse conceito, esse entendimento do que é saudável para mim, né, em determinados momentos, de acordo com o momento de vida mesmo que a gente vive, né? Então, o que eu quero dizer com isso, que a gente pode estar em diferentes estágios, né, de alimentação. Para algumas pessoas, algumas das coisas que eu estou falando aqui, que eu venho falar, né, elas já são rotineiras. Então, assim, a gente pode pensar, eu já tenho uma alimentação saudável, já tenho um estilo de vida saudável, né? Mas aí a gente entende que esse caminho é o que eu posso fazer de melhor, né? Ou o contrário disso. Eu tenho uma alimentação muito bagunçada, com muitos alimentos que não me agregam, né, em saúde, pelo contrário, que podem trazer prejuízo para a minha saúde. E o movimento que eu faço no sentido de fazer mudanças aí, de colocar alimentos mais nutritivos, né, alimentos que me tragam mais benefícios, esse é um movimento que a gente já pode entendê-lo como saudável, né? E não necessariamente eu preciso ter aí uma alimentação toda perfeita para dizer que eu tenho alimentação saudável, né? Eu posso ter alimentos saudáveis a maior parte do tempo e posso ter momentos em que eu tenho outros tipos de alimento e continuar sendo, né, um estilo de vida saudável, uma alimentação saudável. Até porque, né, como eu gosto sempre de falar e de demonstrar até no meu, viver isso, né, no meu dia a dia, assim, às vezes aparece um pouco aqui também, o saudável não é só o que a gente come ou nossa atividade física, né? O saudável é o equilíbrio de bem-estar também, né? Que ele envolve o mental, ele envolve o emocional. Então, pensar que a gente vai comer
sempre as mesmas coisas, só alimentos que nos fazem bem, né? Não consigo ver isso como algo saudável e nem possível, né, na vida da maioria das pessoas, né? E não acredito que isso realmente seja o saudável, porque eu vejo que o saudável é o equilíbrio da gente caminhar por aquilo que a gente gosta, por aquilo que nos faz bem, por aquilo que efetivamente é possível, cabe, né, no nosso dia a dia e encontrar o melhor disso, né? Então vamos lá, vamos entrar aqui no assunto exatamente, né? Quando eu falo em 5 passos, a gente está pensando nesse grupo grande de pessoas, né, que podem estar aí nos assistindo agora e pensando sobre isso, né, sobre saúde. Sobre alimentação saudável, né? Então, assim, quando eu estou pensando nessas várias famílias, né, que têm hábitos muito diferentes um dos outros, por onde eu começo a pensar em melhorar a alimentação, né? Começa com avaliações individuais, quer dizer, cada um tem que saber de olhar para sua rotina, para sua família, né? Para a alimentação dessa família e começar a avaliar aí, né? O que eu faço de bom nessa alimentação e o que eu posso melhorar ainda, né? Nessa alimentação. Então, esse primeiro passo seria a gente olhar realmente para a frequência, né, com que eu consumo os alimentos que não nos fazem bem. Porque eu acho que o primeiro passo na direção da saúde é a gente começar a reduzir, então, aquilo que pode estar prejudicando efetivamente, né, a nossa alimentação, a nossa saúde, até o nosso paladar. Porque quando a gente é exposto repetidamente, né, isso é algo que a gente trabalha muito com a alimentação das crianças, quando ela é exposta com frequência aos alimentos ricos em açúcar, aos alimentos ricos em gordura, que são alimentos muito palatáveis, né? Isso vai estimular, então, o paladar, o gosto dessa criança por esse tipo de alimento. Isso pode prejudicar, inclusive, o consumo depois de alimentos que sejam menos palatáveis, né? Então, esse primeiro passo, ele é no sentido da gente verificar no nosso dia a dia quais são esses alimentos hiperpalatáveis, esses alimentos que trazem uma carga grande de aditivos químicos, né? Além do açúcar e das gorduras, que tragam aí aditivos químicos que podem ser prejudiciais, né? Aí a nossa saúde, para a gente começar a fazer trocas, né? A gente começar a pensar no que eu posso substituir esses alimentos ou a forma que eu posso fazer para reduzir a quantidade desses alimentos. Então, quando a gente fala desse grupo aí de alimentos, a gente está pensando especialmente nos alimentos ultraprocessados, né? E quem seriam esses alimentos ultraprocessados que a gente tem que buscar aí, avaliar se a gente faz um consumo grande, frequente deles ou não? Então, assim, tem alguns que são claros, né, pra gente. Quando a gente pensa em ultraprocessados, a gente está pensando naqueles alimentos que tem, ou que a gente já nem chama mais de alimento, né, que a gente chama de produto alimentício, porque eles foram tão processados na indústria e tem tantos aditivos, né, que muitas vezes eles já não têm, eles não têm um alimento original dele, né? Eu brinco que é a história do queijo que não tem leite na composição, né? A gente conhece queijo por ser um derivado de leite, fermentado e tudo mais. Mas há pouco tempo a gente teve uma notícia aí, né? Do queijo que estava sendo vendido e que quando a gente lia lá nos ingredientes não tinha leite na composição, né? Tinha gordura, tinha emulsificantes, tinha vários outros aromas, vários produtos artificiais e aditivos químicos ali, mas não tinha leite na composição. Então é mais ou menos quando a gente fala em ultraprocessado, né? É fácil a gente pensar nesse ultraprocessado, né? No suco em pó, que não tem nada de fruta efetivamente ali. É fácil a gente pensar em coisas assim muito artificiais, né? Mas a gente também tem alimentos que são dessa linha de ultraprocessados, porque tem uma grande carga de aditivos químicos, mas que eles têm cara de alimento de verdade, né?
o próprio queijo aí, ele tem cara de alimento de verdade, esse que a gente estava falando antes. Mas eles estão aí embutidos, né, no nosso dia a dia. Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar para entender, né, fazer essa busca, é começar a entender que a gente precisa olhar para rótulo, né, quando a gente pensa em alimento industrializado, e aprender a ler ingredientes, porque aí a gente consegue ir fazendo essa diferenciação, né? Então, ler ingredientes para poder saber o que faz parte daquele alimento ali e entender que sempre que eu tenho vários nomes lá que a gente às vezes não sabe o que é, né? Ou mesmo que sejam nomes que a gente identifica que é um corante, que é um aromatizante, que é adoçante, né? Os acidulantes. Todos esses nomes aí são de aditivos químicos. E é justamente isso aí que a gente precisa reduzir, né? Então, onde que eu vou encontrar produtos que às vezes a gente fica em dúvida, né? Então, eu falei do exemplo do suco em pó. O suco em pó, é claro pra gente que ele é completamente artificial, né? Mas o suco de caixa, muitas vezes a gente fica na dúvida. Então, a gente vai lá para os ingredientes para ter, para saber se ele é um néctar ou se ele é um suco, né? Se ele for um néctar, ele vai ter lá esses aditivos. Se ele for um suco, ele vai ter na composição o suco de fruta, né? A polpa, o suco de fruta e a água, às vezes um açúcar, né? Mas até aí ainda é um alimento processado, então não faz parte lá do ultraprocessado. Quando eu vou olhar, por exemplo, um pão, isso é uma outra coisa que a gente tem bastante dúvida, né? Normalmente. Um pão é um alimento, a princípio, um alimento, né? A gente sabe como é que faz um pão. Porém, tem uma travadinha, né? Porém, a gente pode ter um pão caseiro, um pão sem aditivos químicos, e a gente pode ter um pão daqueles que fica meses lá dentro do saquinho, né? Sem perder aquela textura macia, sem mofar. E aí eu tenho um alimento que tem aditivos químicos para ficar, né? Manter essa textura, se manter sem estragar, né? Por tanto tempo. Então, como é que a gente vai saber disso? Olhando lá no rótulo, né? Entendendo esses ingredientes, tá? No caso do pão, além dos ingredientes, né? De olhar se ele não tem aditivos como corante, como algum nome de conservante, eu posso olhar também a questão do tempo de validade, né? Porque quanto menor a validade, é um sinal de que ele tem menos aditivos para conservar, né? Menos conservadores, tá? Então, essa busca aí dentro dos alimentos industrializados que fazem parte do nosso dia a dia, né? Buscando opções que sejam mais naturais, esse é o nosso primeiro passo. A gente identificar no nosso dia a dia, né? Na nossa alimentação, na nossa rotina aí, quais são os alimentos que a gente tem consumido, quais são os produtos que a gente tem comprado, que a gente tem consumido, né, que podem estar trazendo mais malefício do que benefício para a nossa alimentação, né? Porque quando eu tenho um consumo diário, por exemplo, isso que a gente falou do pão, de um pão que ele é um pão muito processado, que ele tem uma quantidade alta de aditivos químicos, né? Eu estou todos os dias colocando aquela química para dentro do nosso corpo, e isso vai alterando muitas coisas dentro do nosso corpo, né? Então a gente pensa assim que uma criança que sempre consome um pãozinho, né, um sanduichinho lá de manhã e talvez um à tarde, e é desse pão, que é um pão ultraprocessado, que tem uma quantidade grande de conservante ali dentro, para ele não mofar, para ele não estragar, e uma quantidade também alta de gordura, que é uma gordura que não é boa, né, mas para ele manter aquela textura macia, a gente vai ter aí uma alteração lá no intestino dessa criança, de microbiota intestinal, né? Da criança ou do adulto, né? Mas como é muito comum aí entre as crianças, a gente ainda acha assim, é melhor ela comer um pão do que comer talvez um biscoito mais processado, né? Mas a gente está tendo aí todos os dias essa carga de químico num alimento que às vezes é um alimento rotineiro, um alimento simples, né?
do nosso dia a dia. Então, fazer essa escolha entre um alimento mais natural, né, e um alimento mais muito processado ou cheio de aditivos é o nosso primeiro passo importante, né? Eu vou mexer aqui na internet, que eu acho que tá caindo muito, né? Deu. Mudei aqui, vamos ver se vai ficar melhor. Tava travando, né? Então, gente, fechando esse primeiro passo, né? E já emendando com o segundo aí. Quando eu falo no primeiro passo para a gente começar, né, a melhorar a nossa alimentação e trazer uma alimentação mais saudável, a gente está pensando em identificar no nosso dia a dia quais são esses alimentos ultraprocessados, né, que estão entrando na nossa casa e que a gente pode trocar, substituir por alimentos mais naturais. Joia, obrigada. Estou avisando aqui que a internet está ok. Então, tá jóia. Então, né, que a gente possa substituir por alimentos mais naturais e que realmente aí agreguem mais, né, tragam mais benefícios para a nossa saúde, tá? Quando a gente identifica aí que eu tenho muitos alimentos dessa linha dos ultraprocessados, né? Então, vamos pensar aí, uma família que tem o hábito de comer biscoitos industrializados diariamente, esse pão que a gente falou que é pão que dura aí no pacote, né? Muitos dias, 30 dias, lá dentro do pacote continua fofinho e sem mofar. Dentro dos biscoitos, a gente pode pensar assim que existe bastante diferença, né, entre um e outro, mas como eu sempre falo, assim, a dica de ler os ingredientes, né? Então, assim, aquele biscoito com mais corante, com mais nomes de gorduras que a gente não sabe direito o que é, né? Que não é a gordura que a gente conhece, não é manteiga, não é gorduras naturais, assim, né? São nomes de gorduras, não é óleo de coco, então, assim, são gorduras mais industrializadas. Quando a gente tem mais conservantes, aí seja isso, então, no pão, no biscoito, no suco, no iogurte, né? Que é outra coisa comum da a gente ter dúvida, porque iogurte é saudável ou não. Então, a gente procura lá pelos ingredientes, né? O iogurte, um iogurte, eu sempre brinco que iogurte só tem dois ingredientes, que é o leite e o fermento lácteo. Esse é o iogurte, né? O restante, quando a gente começa a ver várias outras coisas adicionadas, podem até ser adições de polpa, de frutas, coisas naturais, mas muitas vezes a gente tem aí aditivos, sim, né? Aditivos químicos, tá? Então, buscar no nosso dia a dia quais são esses alimentos que estão compondo o nosso cardápio, né? Com uma maior frequência, tá? E, além disso, claro, que eu falei de coisas até saudáveis, assim, né? Na maior parte que a gente tem as versões saudáveis, mas a gente tem, muitas vezes, alimentos como os salgadinhos, aqueles bem processados, o refrigerante, os sucos de caixa mesmo, e alguns que não tem nem percentual de polpa de fruta, né? Que são sucos completamente artificiais dentro das caixinhas, e uma série de outros, né? De guloseimas aí, como doces mesmo, de balinhas, de chocolates comuns, né? Que são tipos de alimento que muitas vezes estão, sim, no dia a dia aí das famílias, né? Então, é a gente procurar sobre isso, e se a gente identificar que a gente tem um número grande desses alimentos, né, aparecendo aí com frequência, a nossa primeira ação, nosso primeiro passo, né, para melhorar a alimentação, seria a gente buscar alternativas mais saudáveis, mais naturais, né, menos processadas, para substituir esses alimentos, então, tá? O segundo passo é justamente fazer consumo diário, né, de alimentos naturais, de alimentos nutritivos, né? Porque às vezes a gente pensa assim, eu como fruta, a criança come fruta, a criança come verdura, né? Mas ela come todos os dias e ela come numa quantidade
suficiente para que isso realmente faça diferença, né? Então, aí a gente tem duas coisas para pensar, assim. Por quê? Se de repente essa criança já come fruta, essa família já tem o hábito de comer frutas e verduras, por exemplo, né? Que seria os alimentos que a gente fala, os alimentos de verdade, aí, os grãos, as frutas, as verduras. A família já tem o hábito de comer alimentos naturais, ok, né? Mas quanto de fruta eu como por dia? Ou quantas vezes a criança come fruta por dia, né? É uma fruta, algum dia não come. Então, isso é uma coisa importante para a gente olhar, tá? Porque o nosso primeiro passo ele é relacionado à qualidade, né? Que é procurar alimentos mais naturais, né? Diminuir os ultraprocessados. O segundo passo, ele é relacionado a essa qualidade também, comer, então, alimentos de verdade, né? Alimentos naturais, mas numa quantidade que faça uma diferença no nosso dia. Agora, se eu tenho, por exemplo, uma criança que não come nada de fruta ou nada de verdura, e de repente ela passa a comer uma fruta todos os dias, esse já é um benefício que deve ser, né, assim, validado com ela, entende? Porque às vezes a gente fica pensando, o que seria o ideal então? Em torno de umas 3 frutas por dia, comer verduras no almoço e no jantar, né, com uma variedade aí de verduras. Mas isso está muito longe de acontecer. Então, aí que entra esses dois pontos que eu acho que é importante a gente pensar, né? Cada família, cada criança, cada situação é uma, né? E a gente precisa olhar para elas de forma individualmente mesmo, assim, o que é o saudável que a gente estava falando lá no início, né? Para essa criança que não come nada, se ela passar a comer uma fruta por dia, se ela passar a colocar uma folha de alface no sanduíche e uma folha né, e uma rodela de tomate no sanduíche, já é bom, né? Mas para aquela que já come uma fruta por dia, que já experimenta as verduras, que come alguma coisa, se ela conseguir colocar, então, nessa quantidade maior, é melhor ainda, né? E aí esses são os passos que cada um vai ter que ver dentro da sua realidade, tá? Mas caminhando no sentido de melhorar a qualidade e de também colocar esses alimentos numa quantidade que possa realmente trazer os nutrientes que a gente necessita no dia a dia, tá? Então, essa semana, ainda eu estava prescrevendo ali um plano alimentar, né, de uma criança, e a gente conversou sobre algo que tem bem a ver com isso que a gente está falando. Porque a família, quando chegou, né, ela me colocou que a criança não comia verdura nenhuma, né? Mas quando a gente continuou conversando, foi tentando fazer os ajustes ali, eles me disseram que no sanduíche essa criança aceitava, né, a folha de alface e a rodela de tomate, né? E a gente viu ali que a gente tinha uma situação de lanche da escola que estava muito baseado naquele grupo de ultraprocessados que a gente falou inicialmente, né? Então, assim, eram os lanches da escola basicamente estavam sendo bolinhos industrializados, biscoitos industrializados, e uns lanches que eles vendiam na cantina, que era o cachorro-quente e, enfim, um lanche, assim, bem processado também, né? Com a salsicha, com batata palha, com molhos industrializados e tudo. Então, a gente, planejando aquele plano alimentar, a gente colocou como ideias, né, de substituição lá desse lanche, um sanduíche um sanduíche que a família ia montar em casa, né? Com o pão que ela ia comprar, que aí já ia ser um pão menos processado, com a rodela de tomate e a folha de alface, né? E com o peito de peru. E aí, isso aí também foi uma das coisas, né, que pode chamar atenção. Porque eu não recomendaria o consumo do peito de peru normalmente num plano alimentar saudável, né? Se a gente pensar aí nos processados, ultraprocessados, ele vai entrar lá, ele é um embutido, então ele tem conservantes, que são aditivos químicos, que não são legais a gente consumir diariamente. Mas para aquela criança que vinha com o discurso de que não comia verdura, né? E que estava comendo um lanche diariamente, um lanche mais processado, a gente fazer a troca desse lanche dela por um sanduichinho natural feito em casa, com uma fatia de peito de peru
e as folhas lá de alface, a rodela de tomate, sim, é uma super troca. É uma troca que vale a pena. Porque, primeiro, essa criança já está quebrando aí, né, o discurso de que não come verdura, ela come. Dentro é uma folha de alface e uma rodela de tomate, mas ela come naquele sanduíche, né? E aí, isso, hoje ela vai entender que ela come dentro do sanduíche, mas daqui a pouco isso já está tão natural para ela que ela vai passar a comer em outros momentos também, ou de outras formas também, né? E isso eu falo por uma experiência não só de consultório, mas minha com os filhos, né? Porque tem muitas coisas que a gente, às vezes, que eles já recusaram e hoje eles comem, né? E que algumas delas eu nem sei qual foi o momento de virada, qual foi o momento que eles passaram a comer. Mas eu sei que a gente continuou fazendo oferta, que a gente continuou consumindo, né, junto deles, que a gente continuou oferecendo de formas diferentes, e em algum momento deu esse estalo, né? Então, valorizar isso no nosso dia a dia com as crianças, né, dentro das famílias, de fazer essas pequenas mudanças, porque às vezes não é uma super mudança, é uma pequena mudança, né? Mas incluindo esses alimentos naturais, é um passo muito positivo, que vai contribuir para ampliar a diversidade de alimentos que essa criança consome, né? O que essa família mesmo consome. Pensando nisso, eu lembrei aqui da berinjela. A berinjela foi um alimento que já foi mais rejeitados aqui em casa, né? E hoje eles comem bem, os dois, né? E essa eu lembro, assim, do momento de virada, porque a gente tem uma história que eu e o Jean, eu e meu marido, a gente também não era assim não éramos super fãs de berinjela, a gente não tinha esse hábito, né? E logo que a gente casou, que a gente morou em Foz do Iguaçu, a gente teve uma vizinha, a Dona Yara, que ela fazia uma caponata, né? Até vou fazer essa receita essa semana que vou postar no Instagram para vocês. Ela fazia uma caponata, aquela assada assim de berinjela com pimentões, cebola, outros legumes, né? E ela nas primeiras vezes assim que ela fez, quando a gente mudou lá para aquele apartamento, ela levou pra gente. Então a gente conheceu, né? Assim, a gente começou a experimentar aquela berinjela ali, a gente gostou muito. Eu pedi a receita lá para nossa vizinha, Dona Yara, e a gente começou a fazer. Então, isso foi bem no início, assim, da nossa vida de casados aí, né? A gente já está fazendo 17 anos esse mês de casados, e a gente teve sempre, então, o hábito de fazer essa caponata, essa berinjela assada e tal. Isso eu estou contando para justificar aqui. Os nossos filhos, desde que nasceram, né, sempre viram a gente consumindo. Mas a Isabela, então, não era muito fã da tal da berinjela. O Felipe, na mesma onda, também não era muito fã da berinjela. Mas o Felipe teve um momento de virada dele, que foi na escola, não foi nem em casa. Ele, no primeiro ano da escola, ele tinha uma aula de culinária e lá a prof fez com eles uma receita de pizza de berinjela, que tá aqui, ele ensina aqui no Instagram, né? Já ensinou algumas vezes. E aí ele chegou em casa querendo repetir aquela pizza, que ao invés da massa tinha uma berinjela, né, como a base. E aí ele fez várias vezes, e aí ele fazendo, ele mesmo também comia, e passou a dizer que era a pizza que ele mais gostava. E ali começou o contato dele com a berinjela, né? Comendo a berinjela naquele formato, a rodelinha de berinjela, só grelhadinha, com o queijo em cima, molho de tomate e tal, né? Fazendo a pizza. E a partir daí, né, como ele já tinha se aproximado desse alimento, ele começou a experimentar a berinjela de outras formas também, né? E junto veio, inclusive, a questão aí do pimentão também. Hoje eles comem a caponata e tal. Mas isso foi há 2 anos, né? 2 anos atrás, assim, que ele começou a comer. Mas entende que, assim, numa situação de que sempre foi ali exposto, né? Então, quando teve essa oportunidade de experimentar de uma forma diferente na escola, isso chamou a atenção dele, da criança, e aí eles tiveram um momento, né, de aproximação e consumo desse alimento. E isso é algo que, como eu estava falando, né, às vezes a gente acaba assumindo a questão de que a criança não come ou não gosta de determinados alimentos e para de oferecer,
né? Então, como não tem mais oferta, ela não vai, de uma hora para outra, começar a querer, pedir, experimentar, né? Então, a importância, assim, da gente continuar tendo esse consumo, né? Mesmo que a criança não consuma em casa, a gente continuar, a gente, adulto, consumindo, colocando esses alimentos naturais no nosso dia a dia, né? Porque é aquilo que eu também sempre trabalho com as famílias, né? A gente, adulto, nós somos a referência, né? E modelo dos filhos. Pode ser que eles não sigam todos os nossos modelos num primeiro momento, mas isso tudo vai ficando, né, gravado aí na sua memória, né? Então, em algum momento, isso pode se expressar de uma forma mais natural, né? Do que quando a gente não tem esse contato, essa criança não está visualizando ninguém, né, fazendo consumo. Então, fazendo o link lá com esse segundo passo que a gente falou lá no início, né, é que o segundo passo, então, é a gente realmente introduzir esses alimentos naturais, né, e mesmo quando a gente tem alguma dificuldade nesse sentido, de consumo, porque as crianças às vezes não é tudo que elas já têm um paladar desenvolvido, né? Porque às vezes a gente tem alguma dificuldade nesse sentido, a gente manter essa oferta, esse consumo, né? Pelo menos nós adultos, diariamente aí, para poder ser esse modelo e referência também para eles e para que eles possam ter contato com esses alimentos naturais no seu dia a dia, né? Encontrando mais opções aí naturais para substituir aqueles processados, aqueles ultraprocessados que a gente falou lá no início, né? Então, vamos lá. Passo 1, identificar quais são os alimentos ultraprocessados que eu faço consumo diariamente e buscar fazer uma redução deles ou uma substituição por alimentos mais naturais, né? Segundo passo, fazer um consumo diário de alimentos, então, naturais, incluindo aí grupo de grãos, né, de cereais, de leguminosas, que é o grupo dos feijões, de hortaliças, então, verduras, legumes, de frutas, né, de leite e derivados para quem consome, de grupo de carnes, né, ou proteínas de origem animal, aí, ovo, para quem consome, né? E para quem não consome essas proteínas de origem animal, quem não consome produto animal, então fazer a adequação aí das proteínas de origem vegetal, né? Mas ter essa variedade de alimentos naturais ao longo do dia, né? O terceiro passo é justamente relacionado a esse consumo, né? Que a gente pensa, então, vou consumir alimentos mais naturais, vou escolher lá o pão que seja menos processado, vou consumir fruta todo dia, vou consumir verduras, né, diariamente. Mas o terceiro passo, ele diz respeito à variedade, tá? A evitar o quê? A monotonia da dieta. Porque uma das coisas que também acontece com frequência é a gente até comer esses alimentos, né, mais naturais, comer alimentos saudáveis, mas comer todos os dias apenas as mesmas coisas. Comer todos os dias as mesmas coisas. Então, de manhã eu como o mamão, né? A criança senta lá e come um pedaço do mamão, uma fatia de pão com requeijão e um copo de leite com Nescau, né? Ou então a banana, que é mais frequente a criança aceitar, né? A banana e o pão com o requeijão e o leite com Nescau. Todo dia a mesma coisa, né? Então, quando eu tenho todo dia a mesma coisa, eu posso estar limitando também os nutrientes que a gente necessita, né? E é claro que quanto maior a diversidade de alimentos e de nutrientes, né, maior a variedade aí, melhor, tanto para a questão de paladar, quanto por essa questão nutricional, né? Quando eu falei lá no início que os alimentos com aditivos químicos, eles alteram a microbiota intestinal, né? O comer as mesmas coisas todo dia também altera a microbiota intestinal, porque ele condiciona a nossa microbiota. Ele só vai alimentar as mesmas bactérias, entende? Os mesmos micro-organismos que vivem lá no nosso organismo.
Então, ter essa variedade, ela é muito importante, né? Variedade em todos os grupos de alimentos, né? Então, quer dizer assim, que come frutas, vamos comer variedade de frutas, né? Qual que é a ideia de consumo? De 3 ou mais a 5 frutas por dia, de frutas diferentes, não são 5 bananas, né? São frutas diferentes, pelo menos 3 variedades, né? E quando eu puder ainda alternar entre aquelas frutas que efetivamente são frutas da estação, né? Então, ir mudando realmente, fazendo essa. Ampliando essa variedade por frutas novas da estação. Claro que algumas vão se manter, né? Como eu falei no início, eu como banana de manhã e às vezes vai manter aquela fruta todo dia, vai comer banana todos os dias, mas ir fazendo rodízio das demais frutas ao longo do dia, né? A mesma coisa com as verduras, e utilizando coisas que são também da época, tá? Então agora é a época que a gente tem mais, por exemplo, brócolis. Então, agora eu ponho brócolis. Em outro momento é a época da couve-flor, em outro momento é a época da abóbora, né? E aí fazendo essa variedade aí, trazendo essa variedade de legumes, variedade de frutas, variedade de cereais, de leguminosas, né? Para o nosso dia a dia, porque mudando um pouquinho, mesmo estando dentro do mesmo grupo, a gente tem nutrientes diferentes, né? Das leguminosas é algo interessante, porque é comum ter uma boa aceitação de feijão, por exemplo, mas muitas vezes é o mesmo tipo de feijão sempre, né? Então, desse grupo de leguminosas, a gente tem feijão de várias cores, né? E todos eles são bons, são nutritivos. A gente tem ervilha, a gente tem lentilha, a gente tem o grão de bico, né? Então, são vários grãos aí que podem contribuir para essa variedade de alimentos, tá? Então, o primeiro passo, identificar aí a quantidade de ultraprocessados que a gente utiliza e buscar reduzi-la ou substituir por alimentos mais naturais. O segundo passo seria a gente consumir alimentos naturais, alimentos de verdade, né, diariamente. E o terceiro passo seria a gente trazer variedade desses alimentos para o nosso dia a dia, tá? Eu só consigo, por exemplo, reduzir aí os meus ultraprocessados, né? Consumo um monte de ultraprocessado aqui em casa e a gente consegue reduzir os ultraprocessados e começar a colocar alimentos naturais, ok, tá? O teu processo é esse, dá esses passos. É a história da folha de alface e do rodela de tomate no sanduíche. Se consegue dar um passinho nessa direção, faz o que é possível, né? Esse já é o nosso começar a alimentação saudável já. Para essa família, esse passo é o mais importante, né? Porque os outros vão vir com o tempo, né? A variedade vai vir com o tempo. E a gente tem, e tudo bem, né? Importante a gente estar caminhando aí no sentido de melhorar essa nossa alimentação no que for possível, tá? A gente, o quarto passo, então, ele seria o da gente pensar também aí na questão das quantidades, né? E do planejamento e distribuição disso ao longo do nosso dia, tá? Então, quando a gente fala até agora aqui, eu falei mais de qualidade, né? Então, eu estou falando aqui da gente reduzir os ultraprocessados, incluir os naturais, né? E ter variedade na nossa dieta. E o quarto passo é pensar nas quantidades. Se eu já passei por esses 3 passos e consegui, ok, agora eu vou pensar em adequar aquelas porções que eu falei antes, de ter as frutas, né? 3 porções diferentes por dia, vou ter verduras no almoço, no jantar, né? E a questão de quantidade aí distribuída ao longo do dia. E a questão de qualidade, que ainda entra aqui no quarto passo, é que se eu já tenho tudo isso muito ok, tá? Tudo funcionando. Até aqui, você não precisou fazer nenhum caminho. O teu quarto passo é diferente daquele que precisa ainda
cumprir esse passo número 1, o 2 e o 3, tá? Se você for direto para o passo 4, sinal de que a sua alimentação já é realmente baseada em alimentos naturais e saudáveis. Então, o seu quarto passo, ou o quarto passo aí da sua família, seria a gente avaliar ainda a questão dos orgânicos. Orgânicos. Por quê? Porque quando eu já faço um consumo grande de frutas e verduras, de alimentos naturais, o que pode ainda não estar 100%, né, é essa carga de químicos que vem junto com o alimento natural. Não que ele não venha no alimento processado, pelo contrário, lá a carga é maior ainda, né? Mas se você já não faz o consumo do ultraprocessado, se você já faz, já tem essa variedade, já consome todos esses alimentos que precisa consumir, o passo para melhorar ainda mais aí a nossa saúde seria buscar dentro desses alimentos naturais aqueles que tragam naturalmente menos químicos, né? Então, enfatizar aí o consumo dos orgânicos naquilo que é possível, tá? E aí, né, eu sei que não é a realidade de todo mundo que me escuta aqui, porque eu tenho pessoas que me acompanham aqui de várias partes aqui do nosso país, né, e até em outros países, mas aqui em Florianópolis a gente tem hoje muitas possibilidades nesse sentido, né, de buscar alimentos orgânicos. A gente tem alguns projetos de distribuição, né, desses orgânicos, de trazer fazer a nossa ligação aí, né, do produtor com o consumidor. A gente tem hortas comunitárias, né, também aqui no meu bairro a gente tem uma, e a gente tem esses projetos. Então, buscar aí conhecer, né, aqui e quem está em outros lugares, né, na sua cidade, quais são as possibilidades que a gente tem de fazer o consumo, né, de fazer compra desses alimentos orgânicos, tá? Porque sim, isso faz uma diferença grande na nossa saúde, né? E pensando também nessa questão de microbiota intestinal, né, que a gente já falou antes, a gente sabe que esses químicos que vêm em função de resíduos, né, de pesticidas, de agrotóxicos, eles também alteram essa nossa microbiota, né, isso tem relação com toda a nossa saúde, a nossa imunidade. A gente pode lembrar também que quando a gente fala de crianças, né, um dos assuntos que a gente tem discutido bastante, a questão de puberdade precoce, tem uma relação muito grande com essa questão dos pesticidas, dos agrotóxicos que a gente consome, né, eles são disruptores hormonais, né, não só para criança, para adulto também, né, mas a gente tem discutido bastante a questão dos agrotóxicos, dos resíduos de agrotóxicos na saúde das crianças e na saúde dos adultos. Quando a gente fala em fertilidade, né, a gente está nesse mês discutindo a questão da infertilidade, no mês de junho, e uma das coisas que mais altera aí a questão da fertilidade masculina, com muitos estudos, é o alto consumo de pesticidas, tá? E não é nem só os pesticidas utilizados via alimento, mas aí a gente tem que cuidar com todo tipo de químico mesmo, né? E a gente tem vários estudos mostrando isso, que inclusive homens que consomem boas quantidades de verduras e legumes, às vezes tem, quando eles não são orgânicos, isso tem um impacto muito grande lá na questão de qualidade e quantidade, né, dos seus gametas, tá? Então, pensar nos orgânicos como um passo, assim, bem importante aí para nossa saúde, principalmente daquilo que a gente consome diariamente, né? A gente, quando fala em orgânicos, pensa bastante em frutas e verduras, né? Em hortaliças e tal, mas pensar também naqueles alimentos do nosso dia a dia, né? Como eu sempre falo, você toma café todo dia, você come arroz todo dia, o que você come todo dia, né? O que a criança consome todos os dias. Então, veja isso que aparece com maior frequência, que é aquilo que é o diário. Esse é o nosso importante de buscar versões naturais e orgânicas, né? Porque isso é aquele que, para a gente não estar colocando diariamente o veneninho, né? Que é aquilo que a gente come todo dia, é o que vai fazer maior diferença, né? O que impacta mais na nossa saúde não é aquilo que a gente consumiu eventualmente,
mas é aquilo que a gente consome todo dia, tá? E feito, então, aí esse caminhar aí, né? Que a gente passou por reduzir a quantidade de ultraprocessados, fazer a substituição por alimentos naturais, então, fazer o consumo de alimentos de verdade, alimentos naturais, né? Por ter variedade de alimentos naturais ao longo do nosso dia, né? Por adequar a quantidade desses alimentos e buscar os orgânicos, né? Se você passou por todos esses passos, o que seria o nosso quinto e último passo aqui a conversar hoje, né? Se você chegou até aí e consegue seguir todos, ok, né? Então você já está no caminho aí da alimentação saudável. Agora, quando nosso quinto passo é a gente avaliar efetivamente o porquê que muitas vezes a gente não consegue evoluir nesse caminho, né? Por que a gente trava lá nos alimentos ultraprocessados? Ou por que eu travo no consumo de alimentos naturais, né? Por que eu tenho alguma dificuldade de implantar esses passos? Então, fazer essa avaliação e entender aí quais são os nossos desafios, ele é muito importante. Porque se a gente não sabe qual é o desafio que a gente tem, né, fica muito difícil de a gente resolvê-lo, de a gente achar uma solução para ele, né? Então, assim, quando o nosso desafio aí muitas vezes é só uma questão de planejamento, né? Porque a gente consegue diminuir, fazer substituições, as crianças aceitam bem essa diversidade de alimentos, então a gente parte aí no quinto passo para uma questão de organização de cardápio, né? Eu tenho muito material aqui no Instagram falando sobre isso, planejamento de cardápio, planejamento de lista de compras, né? Porque é isso que vai nos dar a conseguir colocar conseguir colocar esses passos em ação, né? No nosso dia a dia, efetivar isso, né? Quando o desafio, às vezes, é relacionado à aceitação, né? Ou o desafio é relacionado à aceitação desses alimentos, então, gente, buscar orientação para trabalhar com isso, porque recusa e seletividade alimentar, né? Que a gente discute bastante aqui, é algo que é muito possível da gente trabalhar e da gente ter retorno, né? Vocês devem estar acompanhando aqui que eu estou fazendo agora 1 ano, né, do lançamento do curso Criança Nutriativa, e que é um curso que eu trabalho sobre alimentação saudável, né, da criança a partir de 1 ano. Então, eu vou falando tudo sobre como deve ser, né, a alimentação da criança a partir de 1 ano até a adolescência. E o último módulo desse curso, eu trabalho justamente a questão da recusa da seletividade alimentar, né? E o que eu tenho visto dessas famílias que estão com a gente aí nesse ano, né? É que isso realmente tem feito muito diferença na vida delas, entender o processo de desenvolvimento de paladar da criança, do aprendizado do comer, entender a recusa alimentar, por que ela acontece e saber como lidar com ela, né? Porque a maior parte dos casos de recusa alimentar, de seletividade alimentar que a gente tem na infância, eles realmente são por motivos comportamentais, né? Quando a gente tem motivos funcionais, orgânicos, né, no corpo, a gente tem uma seletividade mais severa e aí muitas vezes ela está ligada até a outros diagnósticos, né? Mas a gente entendendo um pouco mais isso, a gente consegue até identificar, a própria família consegue identificar se essa criança precisa de uma terapia alimentar, né? Se ela tem uma dificuldade alimentar que precisa dessa terapia, ou se são ajustes nossos, né? Ambientais e comportamentais que vão fazer a diferença na ampliação de aceitação de alimentos por essa criança, né? Então, o curso é muito bacana porque ele nos trouxe muito resultado nesse sentido, né? Das famílias, além de conseguir melhorar a alimentação mesmo, né? Desenvolver cardápios com mais segurança, porque sabe o que é a necessidade da criança em cada faixa, né, etária, cada fase de desenvolvimento, eles também ficam mais preparados e conseguem aí
lidar melhor com essa questão da recusa da seletividade alimentar, né? Então, acho que é isso que cada um deve buscar aí nesse quinto passo, sabe? Buscar identificar qual é o seu desafio. O seu desafio é de planejamento? O seu desafio é de aceitação dessa alimentação saudável? Qual é o seu desafio, né? E aí a gente busca ajuda especializada para lidar com esse desafio, né? Para conseguir encontrar aí uma solução e dar passos no sentido de melhorar a nossa alimentação e promover mais saúde. Porque, assim como eu sempre falo, né, da importância disso, você sabe que eu sempre falo da importância de desenvolver hábitos alimentares saudáveis, né, desde pequenos, eu falo muito disso porque eu já trabalhei muitos anos com adultos, né? E eu ainda trabalho com adultos também. E eu sei o quanto é difícil para a gente, adulto, ter que mudar o nosso hábito, né? Então, muito mais fácil, muito mais realmente saudável é a criança ter isso desde pequena, desenvolver bons hábitos e nunca precisar olhar para a alimentação como algo difícil, restritivo, ou né, que eu precise fazer isso por um motivo de doença. Né? A gente quer que essa criança desenvolva bons hábitos e não tenha que olhar para essa alimentação como algo restritivo, como uma dieta, como né, algo que não seja prazeroso. Pelo contrário, a gente quer desenvolver uma relação saudável, né, e prazerosa com a alimentação para que a gente possa levar isso sim como um estilo de vida e não como uma dieta. Tá bom, gente? Eu acho que era isso que eu tinha preparado para vocês. Até falei mais tempo do que eu queria. Se vocês tiverem alguma coisa para me perguntar aqui, pessoal que está aí mandando, né? Pode me mandar aqui que eu respondo para vocês, tá? Ou vocês também podem deixar aí nos comentários depois ou me mandar aqui pelo direct, que a gente continua conversando a respeito disso, tá bom? Isso, então tá. E ainda convidar vocês para ficarem aqui de olho, então, porque do curso Criança Nutritiva vem novidades por aí, tá? Para o mês que vem a gente vai ter um novo lançamento, né? Um lançamento da versão nova do curso, agora com as atualizações, tá? E eu espero vocês, então, aqui acompanhando e comigo aí nessa caminhada para a gente levar mais saúde para casa de cada uma das famílias, né? Especialmente para as nossas crianças, para que a gente possa realmente contribuir aí, né, para o futuro das próximas gerações, tá bom, gente? Um beijo, então. Bom dia. Valeu, obrigado por terem participado aqui comigo, tá? Beijo.